Salve galera! Eu sou o professor João Henrique Ramos, estou aqui para resolver com vocês exercícios envolvendo a dinâmica impulsiva e vou trabalhar o tema da nossa aula de hoje será impulso de uma força constante e impulso de uma força variável. Então vamos lá entender um pouquinho o conceito e ir para a parte da aplicação. Então, esse tipo de situação vai ter dois conceitos que geralmente vão aparecer, tá? Ou nós vamos trabalhar com o impulso de uma força constante, ou nós vamos trabalhar com o impulso de uma força variável, ou vamos trabalhar com o teorema do impulso, que eu vou gravar essa aula para vocês depois que nós trabalharmos com quantidade de movimento, né? Ou movimento linear, né? Como é o nome que também nós chamamos nesse tema aí da física. Mas vamos aí concentrar no tema de hoje. O que seria um impulso? O impulso de uma força é uma grandeza que está relacionada com o tempo em que essa força age sobre um sistema. Quanto maior for o tempo de atuação da força sobre o sistema, maior vai ser a intensidade da força e maior vai ser a intensidade do impulso. Então, essa aqui é a equação do impulso de uma força constante, tá certo? Então, por exemplo, um atleta que quer saltar, quanto mais tempo ele conseguir manter a ação da força, maior vai ser o seu impulso. E temos também a ação da força variável. Se a força for variável, geralmente não. Nós vamos trabalhar aí pelo diagrama do gráfico, né? Repare que geralmente eu vou ter a força, né, com o módulo dela variando e a área delimitada aqui vai fornecer sempre uma figura geométrica conhecida. Você calcula a área da figura e assim você consegue determinar aí qual que é o impulso dessa força. E a unidade de medida de impulso, né? Como o impulso é o produto da força medida em Newton e do tempo medido em segundo, a unidade é o Newton segundo. Beleza? Então, bora para aplicar esse conceito, né? Vocês vão ver que é super fácil entender isso daí. Então, vamos lá para o nosso exercício resolvido 1. Bora lá! Um corpo de massa 20 kg recebe a ação de uma força constante de 30 Newton durante 8 segundos. Calcule o impulso recebido, né, por esse corpo ou fornecido por essa força. Então, como a força é constante, né, temos uma equação para isso. O impulso vai ser o produto da força pelo tempo de aplicação dessa força. Então, qual que foi a força? A força aplicada é uma força de 30 newton. Então, teremos aqui 30 vezes o tempo de aplicação, né, durante um intervalo de 8 segundos. Então, o tempo aqui é 8. Então, basta multiplicar, olha. 3 vezes 8, 24. Então, põe um zerinho a mais, 240. Então, 240 newton segundos. Então, se uma força constante de 30 newton atuar sobre um corpo durante 8 segundos, ele irá sofrer um impulso de 240 newton segundos. Fechamos aí o exercício resolvido 1. Super tranquilo, super básico, super fácil, né? Não tem muito segredo. Pode variar a pergunta, tá? Ele pode dar um impulso, pedir para calcular a força, pode dar o impulso e a força, pedir para calcular o tempo. Daí é só fazer a interpretação e substituir na equação. Vamos aí agora para o exercício resolvido 2. Para consolidar isso aí, agora quando a força é variável. Então, temos aí que um corpo se movimenta a partir do repouso sob ação de uma força cujo módulo varia com o tempo. Então, está aqui, olha só, a variação da força no tempo, né? A ação age durante 4 segundos aqui. Tá aí, e ela chega no valor máximo de 8 newton. Determine no intervalo de 0 a 4 segundos, pergunta A, deixa eu tampar aqui a resolução para facilitar aqui o entendimento, tá? O módulo da força do impulso. Bem, se eu quero calcular o impulso e a força é variável, então a gente vai calcular pela área da figura. Então o impulso vai ser igual a A. Qual figura geométrica nós temos aqui? Repare que aqui nós temos um trapézio, tá? Ó. Tem uma reta paralela aqui, uma reta paralela, duas retas paralelas, né? Duas retas paralelas fechadas por dois segmentos. Então, o impulso vai ser calculado pela área desse trapézio.
Então, qual que é a área do trapézio? A área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, substituindo aqui, quem que é a base maior? É a paralela maior. De 0 a 4 tem 4. Mais a menor, que é essa aqui de cima, ó, que está nesse intervalo de 2 a 4. Entre 2 e 4 tem 2 unidades. Vezes a altura, que é a distância das duas paralelas, que é 8. Tudo isso dividido por 2. Então, vamos somar ali, que vai dar 6 vezes 8 dividido por 2. Agora uma continha de vezes, ó. Vou dividir aqui, né? 8 dividido por 2 dá 4. 6 vezes 4, 24. Então, teremos que o impulso dessa força é de 24 newton segundos. Beleza? Fechamos aí, tá? Essa pergunta, calculamos o impulso. Mas tem mais uma perguntinha aí para a gente responder, tá? Que eu vou colocar aqui para vocês agora. Deixa eu ver só onde eu coloquei ela aqui. Tá aqui. Tem mais uma perguntinha. A outra perguntinha é o seguinte. Vamos lá. Vou colocar ela aqui. Qual que é o valor da força constante capaz de produzir o mesmo impulso? Ou seja, aquele impulso de 24 newton segundos foi produzido por uma força variável. Quero saber se a força fosse constante, qual que seria o seu valor? Se ele está falando que a força vai ser constante, primeira coisa, vamos começar pela equação da força constante, que é I igual a F sobre T. E nós estamos querendo calcular o valor de F, tá? Então, ó, qual que é o impulso mesmo? O impulso você acabou de calcular, ó, é o impulso de 24 newton. Capaz de produzir o mesmo impulso de 24 newton, vezes o F, igual o F, que é o que eu quero saber, vezes o tempo de aplicação. De acordo com o gráfico, né, o tempo de aplicação foi de 4 segundos. Então, vamos lá, vezes o tempo, que é 4 segundos. Continuando aqui, 4 está multiplicando, vai passar dividindo, 24 por 4 igual a F. Logo, nós teremos que a força F vai ser igual a 6 newton. Então, para produzir o mesmo impulso de 24 newton-segundos, basta aplicar nesse sistema uma força constante de 6 newton. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Fizemos hoje a fizemos aí a dinâmica impulsiva da introdução, calculamos o impulso de uma força constante e o impulso de uma força variável. Depois, na sequência, sim, né, nós vamos trabalhar com quantidade de movimento e teorema de impulso. Mas por hoje é só. Beleza? Então é só ficar ligado que logo mais estamos postando mais aulas para vocês de física, né? Para ir vencendo o desafio aí do entendimento da física. Então um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.